E aí, galera, estamos aqui começando mais um papo de vestibulando. É, já tem aqui um boa tarde, galera, aqui. Olha aí, vamos ver. Olha aí, boa tarde, galera. Estamos aqui com o nosso papo de vestibulando, terceiro episódio. Hoje com o grande Johnny. Né? Nesse episódio, né, lembrar aqui que a nossa finalidade, né, com esses papos de vestibulando levar o conhecimento, né, desse caminho da escola pública até a universidade. E no caso, né, a gente está falando com aqueles que fizeram esse caminho para a universidade pública. Mas em breve, né, futuramente, vamos entrevistar aí outros professores, outras pessoas que também foram para universidades particulares, que também transformaram suas vidas através do estudo em diferentes universidades. Né? O importante é estudar com qualidade, né? Independente de onde a gente vá. E aí, Johnny, o que você tem a dizer para nós iniciarmos nosso papo? Olá, pessoal, quem estiver assistindo aí, obrigado por essa oportunidade, Ale. Acho que é super importante falar sobre educação, falar sobre a matéria que eu amo e a área que eu amo, né? E eu amei o convite e é isso aí. Que tiver aí para a gente conversar, vamos embora. Estou só com medo aqui, já queria pedir desculpa porque eu sou meio tímido, mas vamos aí. É isso aí, Johnny. O Johnny está aqui por amor à educação, né? Por amor ao futuro. Ele falou assim: eu topo tudo. Ó, já está chegando aqui, ó, a Patrícia também, ó. Boa tarde, Ale. Boa tarde, Johnny. Amo vocês. Aí, valeu, Patrícia, pela força. Isso ajuda a diminuir o nosso desespero, né, não, Johnny? Já dá uma, né? Boa. Dá para encarar. Então, nesse nosso papo, bom, a gente vai começar aqui. O que mais que eu precisava dizer? A ideia é incentivar a galera a estudar, né? Ver que existe vida, crescimento e alegria no caminho dos estudos e do conhecimento. E, bom, pedir para quem estiver assistindo aí curtir a página da Associação do Vestibulantes da Cidadania, para acompanhar nossas publicações, apoiar nosso trabalho. É um trabalho pela educação e por um mundo melhor, né? Feito por mais de 30 voluntários, etc. Estamos aqui com o Johnny, que veio da escola pública, é engenheiro químico, né, Johnny? Formado pela Unifesp. Isso aí. Tá Isso certo? mesmo. Certo. Beleza. E qual é a sua expectativa para esse papo, Johnny? Vixe, eu tô com medo, porque o Ale não. Eu achei que ele ia dar umas questões para eu estudar um pouquinho antes, né? Saber o que eu vou falar. Vixe, eu tô aqui no escuro mesmo, com medo mesmo. Vamos ver o que vai acontecer. É só pergunta fácil. 15 perguntinhas e a gente já encerra esse papo. Aqui nos estudantes para mudar a humanidade com todo o conhecimento que o Johnny tem para passar para nós aí. Nossa. Antes de começar, vamos conhecer um pouco quem é o Johnny em sala de aula. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se vai funcionar nosso esquema aqui, Johnny. Agora, peraí. Vamos lá. 1, 2, 3. A ótica é muito boa, é assim que eu vou ensinar. No funk dos espelhos, vamos ver o que é que dá. Preste muita atenção, é muito fácil, meu irmão. Os espelhos externos, você tem composição. É o progresso. E se bate no paralelo, volta pelo foco. E se bate no foco, volta paralelo. E se bate no verso, o telefone vai voltar. Quer passar? Quer passar? Olha aí, vou te ensinar. Quer passar? Quer passar? Olha aí, vou te ensinar. Se real é positiva, virtual é negativa. Se direita é positiva, invertida é negativa. Ele se espelhinho vai dizer para vocês. Enrola como pode. Esse refrão mais uma vez. Acho que tá mutado o seu microfone ali. Pronto, voltei.
E aí, Johnny, física é legal, não é isso? Isso aí, física é, acho que a melhor matéria que existe no mundo. Poxa. Isso aí. Ô, Johnny, então, ó, conta para nós aí o que era estudar para você. 2, 3, 12, 17 razões pelas quais eu apoio. Conta para nós o que era estudar para você e em que escola você estudou, o fundamental e o médio. Acho que deu uma cortada, Alê. Consegue repetir? Eu não consegui escutar. O que era estudar para você, né, na escola pública e onde você estudou aí o fundamental e o médio. Legal. Eu estudei a minha vida inteira em escola pública, né? Comecei a estudar no Benedito, que acho que todo mundo conhece aqui de Itaquá, aqui do centro, né? E depois fui estudar no Homero. E o ensino público, todo mundo conhece, né? Tipo, não por causa dos professores, das pessoas que dão aula, mas por ser assim mesmo, o ensino público ele é meio defasado, né? Eu cheguei, acho que no segundo e no terceiro ano não tinha professores de matemática, e eu acho que isso é a realidade de muitos jovens hoje que saem da escola pública, às vezes não tem, você está no terceiro ano, que é o ano que você vai prestar o vestibular, e você não tem um professor, por exemplo, que te ensina matemática, que te ensina português, por exemplo, que era o meu caso. E isso foi bem ruim, porque, assim, eu tinha uma base muito, muito pouca, assim mesmo, né? O meu sonho era fazer engenharia, mas eu só gostava de matemática, mas eu sabia só fazer Bhaskara, por exemplo, que era equação de segundo grau, que, cara, tipo, para engenharia, saber fazer Bhaskara e querer ir para engenharia era, tipo, um sonho muito distante. Então, foi meio ruim, não me deu muitas bases, mas a escola pública tem muitas pessoas boas lá, né? Muitos talentos, e o que a gente precisa é disso, de pessoas que querem estudar, que querem ir para frente. Legal, Johnny. Ó, e avisando aí, quem tiver pergunta para mandar para o Johnny, escreve aí, que a gente faz aqui a pergunta. O Johnny falou que não vê a hora de ver essas perguntas aí de vocês. Meu Deus. Johnny, houve algum professora, um fato que te marcou positivamente sua passagem pela escola? Algo que você levou como um aprendizado para a vida? Legal. Teve sim. Eu tive um professor de química que ele era muito bom. E eu, no ensino médio, eu queria ser médico, bem no começo, né? Quando eu entrei no primeiro ano. E aí eu tive esse professor de química, que ele era até um professor que trabalhava na Braskem, aqui de Suzano. E eu me apaixonei por química, achei química super legal, tipo, comecei a gostar pra caramba, né? E aí falei, vou ser químico. Mudei de pensamento, graças a Deus, porque medicina não ia conseguir entrar. Aí mudei para química, né? Tinha que estudar bastante. E aí me apaixonei por química, tudo mais. E no terceiro ano eu tinha uma outra professora de química que eu falei para ela que eu queria fazer química, dicas que ela me dava e tudo mais. E ela falou assim, cara, por que você não faz engenharia química? Você gosta de física, gosta de matemática, e assim, talvez seja um ramo que você consiga mais emprego, mais oportunidade de trabalho, né? E aí eu comecei a estudar engenharia química e ver o que a grade tinha, né? E aí eu falei, caramba, eu acho que é isso que eu vou fazer. Mas esses dois professores de química foram que me marcaram, assim, que me levaram para a aula de exatas. Tem até um professor do Homero, que acho que quem estuda lá não gosta muito, não sei se pode falar, mas ele foi muito legal para mim, que foi o Alfredo, a maioria das pessoas não gosta, ele foi o professor de física meu, mas assim, ele me ajudava muito, então, tipo, eu tinha exercício de física, eu levava para ele me ajudava, assim, no terceiro ano, que tinha aquelas apostilas do governo, né, que chegou eu acabei, quando eu saí, eu peguei aquelas apostilinhas, né, que eram horríveis, e esse professor, ele fazia várias coisas, e ele me ajudou bastante. Então, eu sempre tive esse olhar voltado para exatas, porque os professores de exatas me ajudaram bastante, assim. Fizeram me apaixonar por essa área. E aí, é legal nisso que você está falando, assim, né? Ver como os professores são decisivos, né? Você seguir uma carreira, uma profissão por influência de professores na escola pública, né? Isso é muito importante. Eles mostram o caminho mesmo pra gente. Tem lá esse professor mesmo que você falou aí, que era o odiado, né, do Homero e tal. Mas aquela, às vezes o professor é muito rigoroso
E os alunos já falam assim, pô, esse cara é perverso e tal, mas na verdade ele está buscando alguém como você que tinha interesse, ia atrás, eles viram que você era uma pessoa focada, né, na matéria e tudo mais, e aí você vê que aí é que se revela o verdadeiro professor, né? Que o professor não é aquele que vai pro bar beber com você, né? É aquele que te mostra o futuro dentro da disciplina dele, não é isso? Sim, isso é muito importante, né? Muito então, bom. O papel do professor na sociedade nossa, é a melhor profissão que tem, né? Ela que vai guiar todas as outras profissões. O papel do professor é muito importante. Legal, aí chegou um convite aqui para você, ó. Boa noite, pessoal. Quero convidar o Jonathan para compor músicas comigo. Eu sou da biologia. Temos que compor biofísica. Opa! Aí, Johnny, já descobrindo um novo. Pode pensar para genética, que tem um olhar mais voltado para exatas, assim, ó. Ixi, pode chamar que a gente pensa no negócio aí para fazer. Aí, ó, estão vendo que né? vai dar funk isso aí, né? Isso, opa! Boa! Johnny, bom, daí veio a fase do vestibular. Como foi para você esse momento de busca por uma vaga na universidade? Nossa, foi uma loucura, assim, porque eu, quando saí do terceiro ano, não tinha muita perspectiva, né? Tipo, meus pais não tinham condições de pagar uma universidade, nem eu, com o meu trabalho na época, também tinha condições de pagar, de deslumbrar alguma coisa. E na época, tipo, eu sou meio velhinho, né, já, na época o Enem estava começando a pegar essa proporção, né, o SISU estava começando a ser aprovado, então ainda não tinha essa força do Enem e tudo mais, né, que hoje o Enem, você pega uma nota, você consegue, por exemplo, ir para o Rio Grande do Sul, ir para uma outra cidade, não muito fácil, mas com uma maior tranquilidade, né. Todos os vestibulares tinha, né, então eu cheguei a prestar a FUVEST ainda tem hoje em dia, né, mas prestei todas as provas, né, que tinha, Unicamp, Unesp, todas elas tinham provas, as federais também, prestei várias federais, e foi um momento assim que eu não tinha muita base para prestar a prova. Quando eu saí do terceiro, eu prestei o vestibular e, cara, foi um desastre, porque eu não tinha feito cursinho, não tinha feito nada, prestei a prova, falei, caramba, tô lascado. Eu cheguei na prova, tinha um japonês na minha frente, japonês destruindo a prova lá da FUVEST, e eu, tipo, meu Deus, isso não é para mim, o que eu tô fazendo aqui? E aí procurei um cursinho, graças a Deus eu tive condição de pagar, era tipo um cursinho comunitário, né, era um cursinho com valor menor, né, e aí eu consegui fazer esse cursinho nesse ano, e aí prestei para tudo. Esse cursinho foi o que me deu a base, assim, para conseguir, né, deslumbrar alguma coisa, porque só com o ensino da escola, cara, e disputar com alguém que está fazendo a vida inteira uma escola particular que tem tudo, né, é impossível, é muito difícil. Então, é complicado, mas o cursinho conseguiu me preparar, assim, para essa etapa, e eu consegui passar em algumas, passei na Unifesp, na Unesp, e foi super legal. E aí interessante também, nisso que você está falando, a importância do pré-vestibular, né? Às vezes a gente fala assim, pô, vou ter que fazer cursinho para entrar na universidade, mas se a gente olhar, o pessoal da escola particular que teve o ensino focado nessas provas, também depois ainda faz cursinho, né? Faz cursinho. E faz os mais caros, né? E faz Sim. os mais caros. Então, necessariamente, você que vem da escola pública, não por causa da escola, mas porque é um caminho meio que obrigatório, né? O pré-vestibular acaba se tornando um pré-universitário, é fundamental, né? Nesse caminho. Sim. E é muito bom, porque, assim, por exemplo, meu cursinho, eu sei que o nosso também é assim, ele dá uma base não só para a faculdade, né, mas para a sua vida como um todo. Então, hoje, eu não sabia a história do Brasil, por exemplo, como você, como brasileiro, não sabe a história do seu país, né, a história como um todo. Não sabia nem que era Dom Pedro I, pra você ter ideia, na escola eu não aprendi isso. E no cursinho, coisas assim. Eu não uso hoje história na minha vida, né? Mas é algo que toda pessoa tem que saber: história, geografia, português, né? Então, o cursinho te dá uma base assim, geral para que você possa entrar na faculdade. Eu que fui para engenharia também, a matemática me deu uma base assim, porque senão eu ia pegar DP em cima de DP, não ia conseguir passar nada. Então, o cursinho foi super importante, deu uma base assim muito, muito importante para a minha vida como um todo, né? Porque tem coisas que eu faço hoje só por causa do cursinho, porque nesse cursinho eu encontrei professores que me deram apoio.
hoje eu dou aula aqui no cursinho nosso por causa disso, porque eu tive alguém que me deu isso também, uma forma de retribuir aquilo que foi ofertado para mim. Então, super legal. E eu nem te contei isso, que você foi enviado por Deus, né? Porque um dia, você lembra? Um dia eu estava lá, não vamos ficar sem professor de física, e agora? Tem que achar alguém. Aí sua mãe passou na frente do cursinho e falou assim, nossa, gratuito. Ah, eu tenho um professor e um aluno para vocês, né? A minha mãe é fogo. E aquele dia mudou a nossa história, porque daí você veio e já começou a dar aula de física, matemática, né? E sempre, eu acho fantástico, porque você tira aquele trauma da galera com exatas, né? Porque como você gosta, e você fala que física é legal, a galera meio fica olhando assim, esse cara é louco, mas depois elas vão... Isso é bom, né? Porque a gente sai do ensino médio justamente com essa cabeça voltada, que é exatas, é o demônio, né? E, cara, e é muito, assim, é muito ruim, até quando eu vou dar a primeira aula de física, eu já chego, você já percebe aquele olhar de julgamento, nossa, vai ser horrível, nossa, eu não vou aprender nada. Então, é muito difícil. É muito difícil. É complicado. E aí, se derrubar essa armadura que esses alunos levantam, né, é muito complicado. Só tem que ser assim mesmo, com brincadeira, porque para você apaixonar alguém pela sua matéria, tem que ser assim, mostrar amor por aquilo que você, né, sente pela matéria. Isso é bem legal. Legal, Johnny. Ó, deixa eu ver aqui, ó, as perguntas estão chegando. Johnny, você acha que o Enem tardio afetará as faculdades privadas? O adiamento das provas para o concurso de 2021 deve provocar um apagão de matrículas? Patrícia perguntou. Caramba, que pergunta difícil, né? Vamos encaminhar para o Ministério da Educação. Mas boa, cara. Eu acho que foi um pouco necessário, né? É necessário ter adiado esse Enem, senão a gente estava todo mundo lascado. E que nem eu disse aqui, a competição com os alunos da escola particular é ferrenha. Então, mesmo com essa disputa em escola particular, em universidade particular, universidade pública, se não tivesse tido esse adiamento, ia ser muito difícil. Eu acho que poucas pessoas que fazem escola pública hoje iam conseguir entrar em alguma universidade pública ou particular. Então, eu achei que foi importante isso. Uma coisa que a gente pode dizer é que certamente vai ter um ano letivo diferente de todos os outros, né? Porque Enem no final de janeiro e tal, vai ser tudo diferente, né? Sim. Até prolongaria um pouquinho mais essa prova. Não sei se você pensa assim como eu, né? Sim, sim. Então, a gente precisava ajustar, né, o calendário, né? E assim, os professores das faculdades particulares, muitos foram demitidos porque, dada a crise econômica, muitas pessoas deixaram de pagar mensalidade, as universidades entraram em crise, enfim, vamos para a universidade pública, que é o melhor momento, eu creio, assim, né, que é onde tem mais estabilidade, né, de ensino, etc. Johnny, chegando aqui mais comentários, olha só, Johnny fez todo mundo sair do cursinho amando física, quero ver conquista maior que essa, kkk, parabéns, Johnny. Caramba, sim. Nem eu sabia. Nem eu sabia. Melhor professor de física. Nossa, eu saí daqui com ego assim lá em cima, hein? Essa live são legais, meu. Isso é um aluno, meu. Aluno não mente, porque se tem alguém que conhece professor, é o aluno, né, meu? Que eles veem a gente na pior hora. Assim, sim. A hora que a gente está com desespero. Bom, e o apoio da família fez diferença para você nesse intervalo aí até chegar à universidade? Nossa, acho que sim, cara. Tipo, a minha família é demais, assim, minha mãe, meu pai, eles sempre me apoiaram em tudo. Então, na época do cursinho, foi incrível, assim, o que eles puderam fazer por mim, porque geralmente a gente não encontra muito isso em família, né? Geralmente a mãe fala assim, cara, você tem que trabalhar, né? E aí você vê a sua família passando dificuldade e tudo mais, e aí o jovem hoje brasileiro da periferia acaba acontecendo isso, né? O cara não tem escolha, ou estuda, não tem como estudar, tem que trabalhar, né? Vê a dificuldade em casa, tem que trabalhar. E a minha mãe conseguiu fazer isso para mim, conseguiu, né,
eu trabalhava, mas não era assim, num período muito grande, então eu conseguia conciliar as coisas, né? E eles sempre me apoiaram. A minha mãe é de Viçosa, não sei se você conhece a cidade lá, que tem a Federal de Viçosa, ela nasceu lá, e a família dela é toda lá, então eu cresci ouvindo sobre a Universidade de Viçosa, que quando ela era mais jovem, ela queria entrar na Universidade de Viçosa, só que ela não teve condições, porque ela teve que sair para trabalhar, então ela veio para São Paulo muito jovem, e não teve condições de se firmar no estudo. Ela chegou até passar em, acho que foi economia. Ela prestou o vestibular, mas no mesmo ano ela veio para cá porque ela não tinha como manter na faculdade. Ela passou na Federal de Viçosa, mas não teve como permanecer. Então eu sempre, desde criança, sempre ouvi, né, sobre a universidade. Quando eu visitava meus avós, nossa, a universidade lá é linda, gigantesca. Então eu sempre criei essa paixão. Eu falava, cara, eu quero estudar numa universidade assim, né? E aí isso foi muito importante para mim. A minha mãe sempre apoiou, meu pai sempre apoiou. Tanto que todos os meus irmãos hoje estão na faculdade. O William passou pela gente. Eu não sei nem se ele falou para vocês, né? Ele agradeceu a vocês. O William então, não chegou, mas eu agradeço você por falar. Tem que puxar a orelha dele. O William é um ponto fora da curva, né? Mas ele passou. Tá entrando na curva, né, meu? Tá entrando na curva, ele tá. Foi nosso aluno, é um tigre desgarrado, né, do rebanho, mas pois é. Foi. Ele foi economia na Unesp, não? Sim, ele entrou em administração na Unifesp. Ele passou na Unesp e aí depois passou na Unifesp, aqui de Osasco, e tá fazendo a DM lá. Tá estudando, tá até estranho. Eu vejo ele estudando assim, eu falo, cara, o que tá acontecendo com o meu irmão? Vai nascer um outro William aí, mas a gente fica feliz. E assim, uma coisa fundamental que você falou, né? A importância da universidade pública num lugar, né? Sim. Você vê que a presença da federal lá transformou sua família, mesmo sua mãe não tendo cursado, né? Sim, sim. Super e aí a diferença também da assistência estudantil, né? Se existisse assistência estudantil, ela teria feito universidade, né? Sim. Foi algo bem triste, assim, né, para ela aponta, assim. Hoje ela se formou aqui em Itaquá mesmo, fez pedagogia, e, tipo, era o sonho dela fazer faculdade, ela conseguiu, graças a Deus, mas ela poderia ter feito, né, tipo, ter metido a cara, mas naquela época eles eram muito pobres, né, então não tinha nem condições dela conseguir se manter naquela época. Então foi complicado. Mas é muito legal. A importância da universidade pública, hoje a gente vê muito isso, né? Eu não sei nem se a gente pode falar disso, é melhor não entrar em assunto da política. Eu não sei se ninguém está assistindo mesmo, mas... Pois pode falar que ninguém vai ficar sabendo. Não vamos citar nomes, né? Mas todo mundo conhece. E hoje a gente vê isso, é muito triste ver muitas pessoas falando mal da universidade pública, chamando a gente de esquerdopata, chamando a gente de tudo quanto é nome, não valorizando o que é produzido lá dentro, né? Isso é muito triste, porque uma universidade como essa tem assim, a condição de mudar a vida de tantas pessoas que nós conhecemos, né? Que passou pela gente, que hoje está lá, e assim, poderia hoje estar, sei lá, no mundo de drogas, assim, que é a verdade, é a nossa realidade. A gente é de Itaquá e a gente sabe disso. E muitas vidas são mudadas por causa de uma universidade dessa, por causa de uma oportunidade que dá para essa pessoa e essa pessoa vai para frente e consegue fazer alguma coisa. Isso é muito importante, cara. Muito importante mesmo. Tinha um aluno nosso, não vou falar o nome dele, mas estava desesperado, desanimado, falando assim, professor, nada dá certo para mim. Aí ele foi aprovado lá na Federal do Pampa, lá no Rio Grande do Sul. Cara, mudou completamente as perspectivas dele, né? Aí chega lá, tem assessoria, assistência estudantil, pode cursar. Hoje ele já tem uma perspectiva de futuro, e mudando a vida dele e muda a vida da família dele, tudo isso através de universidade pública, federal, né? E isso tudo, né, que você falou aí. Isso é muito importante. Eu lembro que eu vi até uma pesquisa, não sei a porcentagem ao certo, mas eu vi essa pesquisa e ela fala assim, se você faz faculdade, né, o seu filho tem uma certa porcentagem de fazer faculdade também. Então, por exemplo, eu vim de uma história que não tem, meus avós não fizeram faculdade, meus tios não fizeram faculdade, a minha mãe fez agora, e tipo assim, a gente já tá quebrando esse paradigma. Minha mãe fez, eu fiz, se eu tiver um filho, os meus irmãos tiverem um filho, com certeza vão conseguir cursar.
E isso é muito importante, muda toda uma trajetória, né? Toda uma hierarquia mesmo de pessoas. Isso, estudo, a educação é super importante. Quebra uma hereditariedade da exclusão, né? Isso mesmo. E isso é muito importante, muito legal. E o que você falou aí também, que eu ia dizer, é que, assim, quantos alunos a gente perde, né, no nosso curso é gratuito, sábado e domingo, mas quando o jovem chega ali na fase de entrar na universidade, geralmente vem aquela pressão para trabalhar, etc. O trabalho é em comércio, né? Sim. E aí eles acabam tendo que sair do nosso curso, mesmo sendo gratuito, de qualidade, a gente tendo colocado aí já dezenas e dezenas nas universidades, né? Com o trabalho de todos. E os pais muitas vezes falam assim, não, você tem que trabalhar e ganhar dinheiro, porque senão não adianta para nós. E a gente compreende, né? É uma situação difícil mesmo das famílias, porque todo mundo tem que pagar a conta, etc. Mas se as pessoas vissem o investimento que isso significa, né? De manter o filho estudando para ele chegar à universidade, elas veriam que a vida delas melhoraria muito mais depois, né? O que você acha? Sim, com certeza. Por exemplo, a gente tem uma discussão hoje na sociedade, né, que está falando sobre o trabalho da menoridade, né? Não sei se você viu isso, né? O presidente falando sobre isso e tudo mais, que apoia esse trabalho na menoridade. E assim, depois, mais para frente, essa pessoa que trabalha agora, ela não vai conseguir outras oportunidades de trabalho, né? Porque ela não tem condição de crescer na carreira, né? Então você alimenta, é uma pobreza retroativa, né? Porque você trabalha agora e o seu salário não muda, então você vai ficando daquele jeito, daquela forma. Isso é muito triste. E a educação tem um poder de alavancar muito a carreira da pessoa, né? A pessoa fazer uma faculdade, fazer algo desse tipo. Então, é muito importante isso. E a família, quando apoia, eu tive essa bênção de Deus, assim, né? Eu falo que de ter uma mãe, de ter um pai que me apoiou a estudar. Graças a Deus, eu sei que muitos... E por isso... assim, eu me considero abençoado mesmo, né? Porque eu sei que muitas pessoas não têm esse apoio em casa, tem que chegar, tem que trabalhar, às vezes, nossa, enfrenta muito isso. Eu tive isso dentro de casa. Mas para essas pessoas que não têm esse apoio, cara, vai à luta, tenta conciliar, não desiste do sonho, vem no nosso cursinho é de final de semana, então, assim, dá para tentar conciliar, às vezes não consegue estudar de noite, mas, né, vai indo, e se você conseguir uma faculdade, assim, muitas coisas mudam, né? Você vai para um outro universo, para um outro mundo. Então, é super, super legal. É um passaporte para o futuro, né? A gente só precisa que eles estejam em sala de aula, o resto a gente faz, não é? É isso aí. Boa. Johnny, apareceu a pergunta aqui. Gostaria de saber se o Jonathan tem a mesma percepção que eu. Sinto a necessidade dos pesquisadores estarem mais engajados nos debates públicos, para fugir daquela ideia de que pesquisadores ficam apenas nos laboratórios. E aí, Johnny? Cara, eu concordo com isso. Acho que a gente tem que defender o nosso ramo, né? Só ficar lá fazendo. A gente tem que mostrar a importância. Essa pandemia, por exemplo, nossa, mostrou a importância da ciência, assim, eu acho que nossa, elevou muito, muito mesmo. Tanto da ciência da área de exatas, quanto da área de humanas também, né? Porque muita gente se ouviu dessa discussão, a gente denegrine muito, denegrine, não pode usar essa palavra é ruim. A gente dá um outro sinônimo aí, Ale. Oi? Há controvérsia, mas pode, vai, não vamos entrar em polêmicas. Espera aí, Johnny. Deu uma falhada. Então, mas vai, você falou, embora estejam difamando as humanas, né, elas também... Sim, tem um papel super importante. Muito se ouve hoje sobre isso, né? Quem que entra na favela, por exemplo, para fazer essas pesquisas, Então, tem um trabalho muito grande de ciência voltada para isso. A de exatas, que é mais a minha área, né? Essa parte de biológicas, da engenharia química mesmo, né? O papel que isso assumiu hoje foi super grande. Isso veio para mostrar para a gente que a educação, que as decisões pautadas em ciência são super importantes, porque são vidas que estão em jogo, né? Então, é super importante. E eu acho que o cientista tem que vir para esse debate político mesmo, falar da importância, mostrar. A universidade tem que se mostrar mais, eu acho, né? A gente tem iniciações científicas, iniciações
bolsas de extensão, tudo mais, mas eu acho que a gente tem que vir para a sociedade e mostrar o porquê que a gente é bom naquilo, né? A USP pegar, mostrar todos os projetos, fazer feiras, mas feiras, por exemplo, em favelas, feiras para, né, mostrar para a cidade o porquê que é importante ter aquela universidade ali, quantas pessoas mudam. Então, acho que falta muito isso, porque se a gente mostrasse a importância da nossa universidade para as pessoas, eu tenho certeza que muitos não falariam isso, falariam que a gente que a ciência é menosprezada, que não menosprezaria assim a ciência como um todo, né? Falar que, por exemplo, a gente não quer formar mais filósofos. Se a gente entendesse a importância da filosofia hoje, a gente não falaria isso, não falaria Sim. nem um pouco isso. Exatamente. Este é um tempo que as pessoas rejeitam aquilo que elas não conhecem, né? E assim, bom, ó, mas aqui, ó, pra você ficar bem, minha pessoa favorita disse a Ana Flávia, né? Johnny, mas... Essa é a minha namorada, essa. Então não vale. Então não vale, né? Ela é suspeita. Ela é suspeita, não pode. Johnny, quais foram as maiores dificuldades que você teve durante o período universitário? Você passou muito perrengue nos estudos ou conseguiu lidar numa boa? Cara, nossa... Eu passei por uns perrengues, sim. Acho que a engenharia, assim, é um negócio meio sofrido, assim, mas dá para conseguir. Eu não falo das outras engenharias, né, porque eu não conheço muito, né, mas a engenharia química é uma engenharia difícil. Então, assim, nossa, teve dias que você tinha que estudar muito, muito, muito mesmo para fazer uma prova, por exemplo, de 4 questões, eu já fiz prova, por exemplo, de 3 questões, que eu ficava 5 horas para fazer essa prova, e você não conseguia fazer a prova. Você terminava a prova e não terminava as questões, por exemplo. E as folhas de almaço eram 6 folhas de almaço, por exemplo. Então, assim, era complicado. FT1, reatores, nossa, mas com o tempo, assim, você vai começando a lidar, né? Acho que no começo você vem com aquela emoção, com aquela expectativa, aí depois você começa a pegar o esquema, e aí que mora o perigo, né? Quando você acha que você tá no esquema, aí vem aquela matéria que você fala, caramba, e aí você acaba se lascando um pouco, assim, para pegar. Essa sensação de que você já sabe como funciona, que vai te deixando um pouco ruim, assim, né? Vai passando uma falsa segurança, né? Isso, essa falsa segurança é muito ruim. Porque no começo você estuda muito, porque você acabou de entrar, você fala, caramba, né? Você estuda, aí passa o segundo, você fala, não é tão assim. Aí você vai ainda, nossa, na hora que chega o terceiro, vem aquela matéria, aí você se lasca. Aí vem a primeira prova, meu Deus, aí você tem que estudar pra caramba. Mas essa falsa segurança é ruim. A gente volta aí ao ditado socrático, né? Que a presunção é a maior inimiga de qualquer estudante, né? Sim, então, sim. Ser estudante a vida inteira e saber que nada sabe, né? É importante. Né? Tem que ter sempre isso na cabeça. Você sempre tem que estudar, você sempre tem que saber, mesmo que você saiba daquilo, pare um pouquinho, estude, porque se você achar que você sabe, você chegar lá, não dá muito certo. Essa falsa segurança é muito ruim mesmo. Beleza, Johnny. Johnny, e como foi a sua paixão pela engenharia química? Foi pela influência dos professores, mas como que é a sua relação com a engenharia química aí hoje? Além da namorada que mandou mensagem, como é a engenharia? Nossa, para mim sempre foi um sonho fazer engenharia química, porque, cara, eu sempre gostei dessa ideia. Peraí, tá dando uma falhada. Fala um pouquinho mais devagar. Tá dando uma falhada? Deu uma falhadinha. Voltou? Voltou? Então, a engenharia química, eu sempre tive esse sonho de descobrir o porquê que aquela coisa era feita daquele jeito, qual que era o processo para fazer aquilo, um produto químico. E a engenharia química foi super legal porque me trouxe esse mundo, né? Esse mundo da ciência mesmo assim. E, assim, é uma faculdade bem difícil mesmo, não é brincadeira, assim, tipo, falando só para puxar o saco, é uma faculdade bem difícil, mas é uma faculdade que dá uma visão muito ampla, assim, hoje, o engenheiro químico, ele não encontra tantas oportunidades, talvez, no ramo dele, mas, no geral, ele consegue entrar em várias posições, né, porque a faculdade
tem esse olhar para administração, para economia. Então, esse profissional é muito querido pelos bancos, pela indústria, assim, da parte administrativa como um todo. Então, e é um cara, assim, que ele consegue desenvolver cálculos muito bem, porque tem uma carga muito pesada na engenharia, e eu sempre amei essa parte matemática. Então, para mim, assim, sempre foi uma paixão. Eu saí da base, só sabia fazer básica no ensino médio, para o cursinho, e no cursinho eu tive abrir o meu leque, assim, para o conhecimento matemático, né? E isso foi super legal. Então, e aí isso me fez ganhar mais paixão ainda por cálculo. Tem gente que entra em engenharia e odeia cálculo, eu sempre amei cálculo. Eu gosto muito, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, né? Cálculos. E eu sempre amei essas matérias, porque são matérias muito legais, assim. Matérias, graças a Deus, hein, Johnny, pela sua vida, hein? Eu fico... quando eu vejo alguém falar isso, eu falo assim, tá vendo como o ser humano é perfeito? Se o Johnny existe, cara, se quer dizer que é possível. Até filme, você assistiu aquele filme, O Homem que Viu o Infinito? Eu não vi esse filme, não. Vê esse filme. Conheço. E para quem quer gostar de matemática, O Homem que Viu o Infinito. Né? Boa, eu vou até anotar para... A nota é muito bonita, é uma biografia baseada em fatos reais e tal. Legal. Você se formou na Unifesp há poucos anos, não foi isso? Sim, poucos anos. E 2018. 2018. E como era assistente estudantil lá? Isso contribuiu para você nesse período de estudos? Sim, no começo, eu tive bolsa. Quando eu entrei, a Unesp era, eu não falei, né, mas eu fiz 2 anos na Unesp de engenharia industrial. A Unesp tinha muito mais recursos, assim, né? Então era muito mais fácil você pegar bolsa, você fazer iniciação, porque era uma faculdade pequena lá, a Unesp de Itapeva, também super legal. A Unesp, quem puder conhecer, é uma universidade, assim, incrível. E as universidades estaduais de São Paulo, eu acho que elas recebem mais assistência, né? Então, eu acho que o governo estadual investe um pouco mais nessas universidades. E a federal, ela tem todo o investimento do governo federal, claro, mas, assim, você tem muitas pessoas lá dentro, né? A Universidade de Diadema lá, são muitas pessoas, e, assim, foi um pouco difícil pegar, mas tem essa parte voltada para as pessoas carentes e tudo mais. Geralmente você consegue pegar, quem quer entrar e ficar com medo de não conseguir bolsa, de não conseguir, vai fundo, entra, tenta, porque você vai conseguir de alguma forma, ainda que você não consiga essa bolsa de auxílio estudantil, né, tem outras bolsas, tem bolsa de iniciação científica, que a FAPESP paga, tem bolsa de extensão. Eu, quando entrei na Unesp, eu não consegui essa bolsa de assistência social, né, mas eu conversei com o professor, que era o Karaski, que é um professor de química lá da Unesp, e ele me deu uma bolsa de extensão. E aí, com isso, eu consegui me manter lá na Unesp de Itapeva, porque minha mãe também não tinha condições de me manter lá, e eram R$500, eu acho, mas R$500 no interior, cara, era muito, muito, nossa, dava pra você fazer várias coisas. Aqui, né, Johnny? Aqui, nossa, então R$500 assim, eu sempre vi. Estudante, R$20 é muito dinheiro, cara. Né? Nossa. Não tem nada. É uma pindaíba só, né? Mas, assim, ajudou muito. Estudante não tem que pensar em ganhar dinheiro, né? Estudante tem que pensar em estudar, mas é lógico, estudante bom é estudante vivo. Então, se não tiver bolsa, não tiver auxílio, né? Como é que vai ser a vida? Nossa, esses programas ajudam muito. Tem pessoas... Hoje, a gente falando de um negócio muito, muito idiota, assim, que é a internet, por exemplo. Tem pessoas lá na Unifesp que não tinham PC, por exemplo, para assistir aula, né, assim, online. Então, assim, tem diferentes realidades no nosso meio, né? Então, o governo tem que sempre pensar nisso para dar essa posição para todo mundo, para que todo mundo consiga estudar, né? Isso é super importante. Ter condição de terminar os estudos, né? De terminar. Boa. Legal. E, bom, aí você falou, é bom só frisar aqui, né? Você falou da Unesp, Universidade Estadual Júlio de Mesquita, não é isso? A Unesp, a USP, Unicamp, são todas gratuitas, assim como as federais também. Então, assim, a galera que está na escola pública, busca entrar nessas. O Johnny citou aqui algumas bolsas, falou vai
tem como fazer, tem como cursar, não importa se seus pais não têm condição, não é? Não sonhe em pequeno, sonhe em grande, sonhe em entrar numa pública, depois fazer pós no exterior, não é, Johnny? Quando você entra lá, são muitas possibilidades, não é isso? Nossa, são muitas possibilidades. Tem gente que, assim, como eu saí da Unesp e vim para a Unifesp, eu não corri atrás de intercâmbio, mas na época tinha intercâmbio do Santander. Você pode buscar várias possibilidades, bolsas, assim, de, por exemplo, iniciação científica, que eu fiz. Cara, correr atrás. Lá dentro, abre um mundo de possibilidades para você, conhecimentos novos, coisas que você fala, caramba, nossa, isso existe, e que você estuda lá dentro, então é super legal, vai fundo, sonha grande mesmo, e que você consegue. Não tem essa, não fique diminuindo o seu sonho, vai fundo que dá certo. Legal, Johnny. Johnny, alguma aula, fato ou professor que te marcou no curso de engenharia? Cara, que difícil isso, hein? Mas vamos lá. Aula. Assim, todos os professores lá são professores muito bons. A Unifesp, ela não tem uma estrutura, assim, muito grande, pelo menos a de Diadema. Claro que tem a estrutura da universidade pública, mas o melhor da Unifesp são as pessoas, são os professores que estão lá. Porque, assim, todos são muito bons, assim, são professores de excelência mesmo. E isso é muito legal, porque, assim, você vai para uma universidade pública, ainda que ela não tenha, assim, uma estrutura muito forte, muito grande, os professores são professores de excelência, assim. Então, o cara que tem doutorado, pós-doutorado na Alemanha, então você vai ter aula, assim, com gente que, por exemplo, eu tive aula com pessoas que eram de efluentes, né, tratamento de efluente, que é uma matéria da engenharia química, que trata, por exemplo, os rios, né, os afluentes que passam. Então, tudo isso é tratado por um engenheiro. Então, você tem aquele rio que vem com vários dejetos, várias coisas. Então, tem que ter um tratamento ali. Eu tinha aula com um cara que era referência nessa área, que tratou várias coisas da Sabesp. Então, isso é muito legal. Então, assim, você vai para um lugar que tem pessoas super interessantes. E, assim, uma aula que me marcou... É difícil pensar numa assim, porque... mas eu gostava muito dessas específicas, assim, sabe? Eu sempre gostei bastante o meu TCC foi em biotecnologia, então eu tinha uma matéria que era de biotecnologia. Meu TCC foi voltado para cerveja, então tinha uma bactéria que fazia essa fermentação, né? E o meu TCC foi voltado com isso. Então, eu gostava muito dessas matérias de programação. Eu fiz um teste no reator que tinha, estou falando muito técnico, né? Mas eu fiz um teste... Acho legal se contar, porque, assim, eu, sinceramente, eu não sei o que alguém estuda quando faz engenharia química, né? Não é a minha área. E você contando assim, a gente vê a riqueza do curso, entendeu? Essa pergunta é legal por causa disso também. Sim, e assim, tem muitas áreas. Então, o meu TCC foi voltado para isso, para a indústria cervejeira. Então, você tem um reator, né, que faz essa reação. O reator é só o recipiente que faz a reação, né? E aí eu fiz vários testes ali com programação. Então, assim, tem uma base muito legal para programar, para tudo, assim, sabe? Então, a engenharia química é muito legal. Quem está em dúvida aí qual engenharia seguir, eu sempre puxo para mim, assim, que eu gosto bastante. Coincidentemente. E que dica você daria para aqueles que sonham em fazer uma engenharia, mas têm medo ou pensam que não gostam de exatas? Poxa, vamos lá. Uma dica que eu dou é assim, eu não sou inteligente, as pessoas às vezes acham que eu dou física, que eu dou química, eu dou matemática, eu dou essas matérias, tipo, fala, nossa, o cara é o gênio, é o crânio. Cara, mas eu não acho isso, eu sou o cara super normal, que sabe fazer duas continhas, sabe, que passa o número, por isso que eu falo que física é super fácil, física é super legal, porque as pessoas têm medo de coisas idiotas, né, que você tá multiplicando, passa dividindo, pronto, você resolveu, e a pessoa fala, nossa, caramba, é isso, é algo super simples, e, assim, a dica que eu dou é assim, não é fácil, quem vai para um curso de engenharia, não vai esperando que você vá passar muito fácil nas coisas, porque você não vai passar, e eu acho que em todo curso é assim, não sei se, né, eu acho que é assim, porque tudo demanda esforço, né, quando você entra lá,
os professores não estão muito aí, não vão ficar te ajudando. Assim, claro que eles vão ajudar, mas é totalmente diferente do que a gente vê no cursinho, né? Que tem uma assistência maior, né? Tem uma parte maior. Então, na faculdade, você tem que entender isso, que você vai lá para estudar, muitas vezes o cara vai jogar aula. Eu já tive professor, por exemplo, que falou, o livro é esse e a prova é no dia tal. Pronto, a gente não teve mais aula, isso acontece. E aí você vinha fazer a prova só com o que você aprendeu. Você vai ver de tudo, mas, assim, tudo com esforço, não existe nada impossível. Eu acho super difícil, por exemplo, a matéria que você dá, né? As matérias de humanas, para mim, nunca vai entrar na minha cabeça. Filosofia, eu vou morrer aqui de estudar. Mas eu sei que se eu pegar, sentar, e, cara, né, eu vou conseguir. E para exatas é a mesma coisa. Tem gente que tem mais essa aptidão para humanas, mas se senta, estuda, né, tem um esforço ali, a pessoa consegue. Não existe nada impossível para ninguém. Legal, Johnny. Muito bom você falar isso, porque as pessoas falam assim, não, mano, se o cara, ensina física, química e matemática, não é desse mundo. Mas aí você tá falando que, né, você é um ser humano... Né? Normal, comum. Eu vim de escola pública, não sabia nada, não sabia fazer uma equação. E isso a gente vê hoje, né? Eu vou começar a minha primeira aula de física, cara, a gente vê de tudo. Né? Eu conto sempre isso, que uma vez eu fui dar aula e, assim, o cara, ele tava saindo, prestando vestibular, e ele falou assim, professor, me ajuda aqui. Eu fiquei até meio triste, assim. Ele falou, como que eu multiplico? Eu até conto dando risada, mas, nossa, foi muito triste. Porque, assim, é muito difícil você explicar algo que é elementar para você, né? Como que você explica, por exemplo, que 5 mais 5 é 10? Cara, eu acho super complicado você explicar algo desse jeito. E naquele dia eu tive que explicar, por exemplo, para o cara quanto que era 2 vezes 10, por exemplo, sabe? E aí ele não sabia fazer. E, cara, eu falei, caramba, para você ver como que o nosso ensino muitas vezes é tão defasado. O cara não sabe fazer uma operação básica. E assim, as pessoas, às vezes, eu sei somar, mas, por exemplo, divisão é uma operação básica. E a pessoa vem pro cursinho, e não consegue fazer uma divisão, assim, bem, né? Fazer a divisão, aí fica usando calculadora. Mas, assim, é normal, eu também era assim, eu fui aprender a fazer divisão no cursinho. Então, cara, tira todas as barreiras e vai para cima. Chega lá na engenharia, você vai encontrar coisa que você fala, nossa, também não sei fazer isso. Mas vai para cima, você vai conseguir aprender. Não tem, pelo menos eu não sou um super humano, assim, né? Eu sei que tem gente que tem um raciocínio muito mais avançado, né? Tem gente que é inteligente mesmo. Eu não sou, eu sou aquele cara que é esforçado, sabe? Se eu sento, eu vou bater ali e vou tentar estudar. E é assim, eu acho que a pessoa tem que ir assim. Eu sou desse time aí também. Tem um poema do Bertolt Brecht que ele fala lá, aprenda o ABC, né? É pouco, mas aprenda, né? Então, você vai de pouquinho, quando você vê, você tá igual o Johnny, viu? Então, não... Ó, uma mensagem chegou. Eita. Johnny, quero que você saiba que tenho essa dívida para com tua família. Meu filho Wallace estudou com teu irmão e então conhecemos tua mãe, que nos indicou o cursinho Vestibulantes da Cidadania. Ela nos falou do teu exemplo para nos motivar a entrar no cursinho. Na época, matriculei meu outro filho, Mendes. O resultado foi que ele está no 7º semestre em uma universidade pública. Parabéns por você se colocar à disposição do cursinho, por esse trabalho voluntário e por fazer diferença na sociedade. Aí, tua história... É isso aí. Legal, né? Então... Que legal, isso é muito legal ouvir, né? Eu fico muito orgulhoso disso. Fez diferença. Johnny, sabemos, então, que você ensina por amor, assim como os outros professores também, né, no nosso Vestibulantes da Cidadania aí. Mas o que te motiva a ser um professor voluntário, que vai com alegria ensinar física, matemática, para uma galera que geralmente tem medo e até rejeição a essas matérias? O que te motiva? O que me motiva? Nossa, eu sou esse cara, eu vou falar uma coisa assim, mas eu gosto, assim, de pegar algo que é difícil e de tentar transformar aquilo que é fácil. Aquilo que é difícil para uma coisa fácil. Então, eu gosto muito disso, de pegar problemas e tentar resolver problemas. Acho que é muita cabeça de engenheiro, né? Tanto que eu dou aula de matemática e de física, não como um matemático ou um físico, né? Eu sei que essas pessoas... Acho que se um físico vê eu dando aula, talvez vai falar assim, cara, você é um idiota. Que eu danço, rebolo, canto, né? Mas eu quero tornar algo que é pouco acessível para
pessoas em algo que é fácil de entender. E eu acho que essa visão, acho que é super importante para qualquer professor. Porque, assim, uma vez um professor disse isso para mim, se você pegar aquilo que você acabou de aprender e você explicar para sua avó e a sua avó não entender, então você não aprendeu nada. Porque se você não consegue passar aquilo que você aprendeu, aquele conhecimento que você aprendeu, não está valendo de nada. Então eu vou chegar lá com todo um padrão matemático, vou ensinar para as pessoas, eu sei que isso é importante, não estou desmerecendo isso, mas muitas vezes isso não é necessário para aquele momento, né? Para aquele momento que a gente está ali, a pessoa não consegue fazer algo simples, e aí eu vou chegar com uma bagagem, né, jogar uma metralhada de fundamentos matemáticos, de físicos, e às vezes a gente tem que dar um passo atrás, fazer a pessoa entender o conceito, entender por que aquilo está sendo usado, e depois a gente ir para uma abordagem matemática. Então isso é a primeira coisa, e assim, o meu a principal motivação é ver pessoas como eu entrando em universidades públicas, em universidades particulares, fazendo a educação mudar a vida daquelas pessoas. Assim, eu sou apaixonado mesmo por educação, não é mentira isso que eu falo, acho que dá para perceber, eu gosto muito, e assim, fico muito feliz, por exemplo, com o que essa moça disse. Cara, você vê alguém que entrou numa universidade, tem uma moça que está dando, acho que aula de química agora, né? Que tá fazendo Unifesp, química lá. Cara, e quando eu vi ela lá dentro, eu falei, caramba, que legal. E assim, a pessoa fazia a mesma universidade, o Webster, que tá na Federal de São Bernardo, de São Bernardo não, da UFABC, né? Cara, isso é impressionante, assim, tipo, eu fico admirado. Você vê pessoas que ele começou lá, né? E no começo ele até chegava em mim e falava assim, cara, eu não sei fazer isso, não sei fazer isso. E aí eu fui ajudando, e foi indo, e o cara virou um monstro, assim. Hoje ele dá aula de física junto com a gente. E isso, assim, eu fico, assim, muito orgulhoso disso. É muito, muito gratificante mesmo. É muito legal. Essa é uma recompensa que não tem preço, né, meu? Não tem preço. Johnny, algo que você fez que acho fantástico e você dizer sempre para a galera que física é legal. Para quem ainda duvida disso, você indicaria aí algum material, livro, filme que transmita esse encanto pelas exatas? Cara, olha, teve um filme que é o mais fresco, assim, na minha memória, que eu assisti com a minha namorada semana passada, que é um filme que ele fala de 3 mulheres, eu esqueci o nome do filme, mas eu vou contar um pouco dele, que foi, acho que, indicado até para o Oscar. São 3 mulheres negras que eram da NASA, e antigamente você não tinha computador, você não tinha a IBM, se você ver nesse filme. Ela falou o nome do filme? Ela vai dar uma pesquisada, vou continuar. Pesquisa. E eu acho que é Estrelas da Manhã, eu não lembro. Mas são 3 mulheres negras e que eram da NASA, e aí mostra toda a trajetória delas, tipo, e não tinha computador, então elas faziam na mão as contas, e isso é super legal para entender como que funciona o computador, que antes, por exemplo, de lançar um foguete para o espaço, tem que ter todo um embasamento matemático para fazer aquilo, então o cara poderia morrer, então isso trata no filme inteiro, e é super legal porque tem toda essa temática, são mulheres que são negras, e tinha toda aquela parte, né, estavam vivendo aquela discriminação de negros, de mulheres, não tem uma mulher que ela não poderia cursar engenharia, ela foi a primeira mulher negra a cursar engenharia lá nos Estados Unidos, ela foi a primeira engenheira da NASA, então mostra toda a história delas, e assim como a matemática transformou a vida delas, e é muito legal esse filme, depois você achar o nome do filme. Surgiu aqui, Cantaram Estrelas Além do Tempo. Isso, assistam, porque é super legal, tem toda essa temática, e tem todo o embasamento matemático, mostra como é importante isso. Por exemplo, hoje para você ter um celular, cara, isso é super... Você tem que entender que teve vários engenheiros que pensaram em troca de calor, que pensaram como que isso aqui... Porque isso aqui podia ser uma caixinha que explodia na sua mão, né? Então tem todo um trabalho matemático, trabalho físico, e isso é super legal. Exatas, assim, eu me apaixono só de falar, assim, porque você vê física nas pequenas coisas, né? Você está aqui, o ar, está acontecendo trocas aqui, está acontecendo várias coisas aqui nesse
exato momento. Então, é uma ciência assim, que estuda como que a gente vive, como que a gente está aqui hoje nessa Terra. Então, é super legal. Legal. Ó, agora a gente vai entrar no momento Mestre Abujamra, as 3 últimas perguntas, mas antes disso, colocar aqui a pergunta aqui, ó, da galera que está assistindo. Jonathan, não é necessário uma boa interpretação de humanas para calcular? O que você acha? Cara, isso é óbvio, é super importante. Super importante. A humanas e a exatas vão dar, assim, sempre juntas. Então, assim, nunca você pode desvalorizar uma e valorizar a outra. Eu sempre brinco, né? Às vezes a gente entra nessa discussão de brincadeira, tipo, de zoar pessoas de humanas, zoar pessoas de biológica, para defender o seu, mas, assim, eu entendo que todas elas andam junto, porque você não vai conseguir, por exemplo, interpretar um problema, escrever um artigo, por exemplo, tem professor, você é professor de física, mas você tem que escrever um artigo para você lançar, então o cara tem que saber escrever, tem que saber fazer as coisas, então é super importante isso. E na faculdade, mesmo quem faz engenharia, faz exato, sempre tem um curso de redação, sempre tem uma matéria voltada para isso, voltada para interpretar pessoas, porque senão você vira um robô, você fica fazendo número, e tem que ter esse aspecto humano também, né? Então, eu gosto sempre de falar isso. Então, eu tive sociologia, por exemplo, na faculdade. Cara, é super... Assim, eu sendo bem sincero, quando eu fiz a matéria, eu não entendi a importância, por que aquilo ali estava ali? Mas, assim, hoje você vendo, isso é super importante, porque você é um engenheiro, você vai ter que tratar com as pessoas, você vai ter que conversar com as pessoas. Então, tem todo um trato sociológico, tem tudo isso você tem que entender. Então, todas essas áreas, eu brinco, às vezes fico brincando, fazendo, né? E acho que todo mundo faz isso, mas, assim, é super importante. Todas elas têm que coexistir da mesma forma e todas juntas. Super importante. Você falou sobre tratamento de águas, né, afluentes, né? E Isso. aí você compreender por onde passa um rio, qual a importância dele, que populações estão em volta. Eles podem saber melhor também como esse rio é poluído, como tratar, assim ou não? Você acha? Com certeza. Por exemplo, para construir uma hidrelétrica, tem que alagar um lugar, né? E tem todo um aspecto, por exemplo, biológico, e também tem todo um aspecto humano, porque você não pode alagar um lugar que se tem pessoas ali em volta, por que aquele rio é importante para aquela população, por que você vai secar um lado. Então, você viu, eu falei de biologia, do aspecto biológico daquela região, vou ter que usar exatas, né, para transpor esse rio, e também vou ter que usar a parte humana. Então, as 3 áreas, elas, assim, juntas, para fazer um trabalho, algo assim. Então, é super importante. Ó, agora vamos para a nossa parte final. 3 perguntas aqui do Momento Abujamra. Você conhece o Abujamra, né? Ele tinha um programa chamado Provocações. Era um programa chamado Provocações da TV Cultura. Que medo. Inspirado nele, eu faço umas perguntas aqui só para, né, deixar o nosso papo mais legal no final, assim, né? Já tá ótimo, mas agora vai subir no tom. Fica calmo, Johnny, vai dar tudo certo. Ó, o que é alguém pobre vindo da escola pública brasileira, né, de realidades tão diversas, sonhar ser engenheiro no Brasil? Cara, é algo difícil, porque muitas vezes parece ser uma realidade distante, e a sociedade impõe isso pra gente, não estou sendo vitimista, mas é muito fácil você olhar para sua casa e, tipo, você não encontrar uma estrutura, você vê, sei lá, às vezes você tem necessidade em casa, então é muito fácil você sair, começar a trabalhar. Então, assim, muitas vezes, para um jovem da periferia, é um sonho distante, né? Você querer virar engenheiro, tem gente que vai falar para você, cara, você é louco, você quer virar engenheiro, mas pode ser algo distante, mas não é algo impossível. Basta sonhar, basta correr atrás. Hoje a gente começou a mudar muito dessa estrutura que antes a gente tinha, né? E não vou falar de política, não vou falar de governo, mas a gente tem que cuidar para que essa estrutura só aumente, né? Que a gente comece a mudar essa estrutura de base e que ela comece a mudar, que a gente comece a ver negros na universidade, que a gente comece a ver pessoas pobres na universidade, e graças a Deus tem mudado, eu estou enxergando, a gente enxerga isso, mas assim, ainda é pouco, a gente precisa mudar ainda mais, e essas iniciativas que hoje tem, a gente tem que lutar para que elas continuem,
porque, como eu disse, é uma competição um pouco desleal mesmo. Eu digo um pouco, né? Mas é bastante desleal você chegar para um cara e falar, você vai ser engenheiro, sendo que o cara não tem um arroz, por exemplo, para comer em casa. Então, assim, sonhar, a gente tem que sonhar e a gente tem que lutar para que a realidade dessas pessoas mudem e transformem. Acho que é isso. Legal. Olha só, vamos ver aqui uma citação. Deixa eu ver se vai funcionar. Olha aí. As grandes conquistas da humanidade foram obtidas conversando e as grandes falhas pela falta de diálogo. Stephen Hawking. E aí? Agora, espera, a pergunta, então. Em sua visão, que engenho e arte ainda faltam à humanidade para que tenhamos mais conquistas e menos falhas? Nossa, que pergunta trabalhosa, hein? Trabalhada mesmo, hein? Legal. Boa. Nossa, eu acho que essa frase não acho que não seria tão não é tão atual, né? Tipo, não é tão atual, não, ela é muito atual, quer dizer, essa frase é muito atual nos dias de hoje, porque hoje a gente vive isso, né? A gente vive um mundo polarizado, e muitos de nós temos até desavenças com pessoas da nossa família por causa disso, por causa de política, por causa de fé, por causa de religião, por acreditar em uma coisa, por não acreditar em outra. E o diálogo é super importante. E você ter uma posição e eu ter uma outra posição não pode, de maneira nenhuma, interferir nesse diálogo, porque o respeito sempre tem que permanecer, né? Então, você tem uma ideia sobre isso, eu tenho uma outra ideia. Por que a gente não pode ser amigo, não pode conversar da mesma forma, conversar do mesmo jeito? E isso só enriquece a nossa sociedade, enriquece o debate, né? Eu vou falar até de um assunto polêmico, mas eu vou cortar rapidão. Hoje, essa semana retrasada, a gente discutiu muito sobre o aborto, né? Eu queria que a gente tivesse discutido outras coisas, né? Por exemplo, o estupro, a gente não discutiu, e a gente chegou a discutir o aborto por causa de ideias. Então, tem pessoas que têm ideias progressistas, muito progressistas, e tem pessoas que não têm ideias muito conservadoras. E é normal. Só que o que não pode acontecer é o debate, é o diálogo, aquela situação acontece, por que aquela situação está acontecendo? Não impor a minha fé, eu não posso impor para você o que eu penso, mas a gente tem que conversar e chegar no consenso. Não, eu acho que o extremo, cara, é o que está fazendo isso hoje. Então, a gente tem gente de extrema direita, extrema esquerda, e quando a gente chega para conversar, dá nisso. Eu não sei se está errado ou certo falar isso, mas, assim, eu nunca gostei de comprar um pacote inteiro de uma ideologia. Então, assim, eu sou assim, né? Eu tenho um viés de esquerda, mas eu gosto de muitas ideias de direita, do conservadorismo, tanto econômico, então eu gosto. E, assim, eu nunca entendi por que a gente pega a ideia, por exemplo, da direita e compra o pacote inteiro daquilo e defende aquilo, e sendo que tem coisas da esquerda que são ótimas, tem coisas da direita, tem coisas do centro que são ótimas. Então, cara, a gente tem que abrir o diálogo. Eu estou falando disso porque a gente está vivendo isso, né, na política, vivendo isso hoje, mas tanto na parte da ciência também. E, assim, a ciência é construída com diálogo, é construída com hipóteses, é construída com teorias. Então, assim, eu não concordo com a sua teoria. Então, por que eu não concordo com a sua teoria? Então, eu tenho que provar o porquê que eu não concordo. E você tem que me mostrar o porquê que você concorda, porquê que você discorda. Mas a gente só vai conseguir fazer isso conversando, construindo algo, não um debatendo o outro, sem diálogo, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Falei bastante, né? Então, Stephen Hawking estava certo, né? Sim, concordo totalmente com ele. Acertou. Stephen Hawking estava certo. Agora, para finalizar o nosso papo, o que eu não perguntei que você considera importante deixar registrado aí, já te agradecendo, né, pela conversa. Eu também quero agradecer, muito obrigado por esse papo. Quando você me chamou, eu falei, caramba, é super legal. E acho que a gente precisa ter mais isso com todos, porque cada um tem uma história, cada um tem algo a contar, algo a compartilhar, né? E eu já agradeço desde já. Eu amo o nosso cursinho,
e é um espaço, assim, que as pessoas podem ir lá aproveitar. E, assim, agradeço muito a você por ter construído isso, ter colocado as pessoas lá, assim, é algo impressionante que é feito lá, pessoas que passam a universidade, e já agradeço desde já por você ter me dado essa oportunidade de dar aula lá, de dar aula de física, de falar das ideias, é super legal. E algo que eu queria dizer, e assim, é que você, quem estiver assistindo, que quiser prestar o vestibular, quiser ir para frente, não existe algo impossível que a gente não possa conquistar. Então, estude, vá, sonhe mesmo. Então, você quer ser médico? Cara, quem que vai dizer para você que você não pode ser médico? Continue estudando, estuda, se esforça, que uma hora vai acontecer, uma hora vai. Não deixa ninguém dizer que você não pode, não deixa ninguém dizer que não vai dar certo, que você não vai conseguir. Estou pregando aqui, né? Mas vai para frente, sonhe mesmo, busque seus objetivos e que vai dar tudo certo. E assim, acredita na educação, porque a educação, eu tenho certeza que pode mudar o nosso país como um todo, né? Se o nosso país tivesse a educação pautada em primeiro lugar, se a gente não cortasse investimentos da educação, a gente teria universidades assim que poderiam competir com as americanas, com as europeias. A gente tem um potencial incrível, pessoas, mão de obra, a gente tem riquezas. Então, assim, o que falta mesmo é investir em educação. Não só investir, eu sei que tem um investimento grande, gigantesco, mas é aplicar esse dinheiro no que realmente precisa, né? Tanto no ensino de base, do ensino médio fundamental, quanto no ensino superior também, e criar políticas públicas que façam as pessoas irem para a universidade. Então, se eu puder deixar um recado para vocês, estudem, vão para cima, que vai dar certo, e deem para exatas, que exatas é legal. Legal, Johnny. A última pergunta aqui que chegou, para a gente encerrar. Como uma pessoa que conhece e trabalha com física, enxerga o mundo em seus aspectos sociais? Acho que o Johnny tá mostrando aí, né? Mas não sei se você é um representante de toda a classe, né? Da galera que está nesse universo de exato. O que você acha, Johnny? Eu posso falar por mim. Muito, né, tem esse preconceito com as pessoas que fazem física, né? Que a pessoa tem um óculos, é o cara nerdão, todo assim. Mas não é assim. A gente não é um bicho-papão que só pensa em número, só pensa em conta. Todo mundo tem uma vida, né? E esse aspecto social é super importante, porque ninguém faz nada sozinho. Então, para você fazer uma pesquisa, você tem que conversar com fornecedores, você tem que conversar com todo mundo. Então, assim, eu acho que hoje a gente está vivendo muito isso, né? A gente está precarizando muito a área de humanas, tá? Tem esse preconceito muito grande. Não sei por que isso aconteceu, da onde que surgiu isso, mas isso não existe. Nós precisamos disso como um todo. E assim, para você ser físico, para você ser matemático, você vai precisar conversar com alguém. Então, daí já nasce o diálogo, já nasce uma parte humana de você. Então, é super importante isso. Acho que legal. Então, acho que a gente vai encerrar o nosso papo. Eu vou agradecer muito aí, Johnny, pela sua presença, por você aceitar e contar um pouco da sua história. Eu acho que é fantástico, né, você contar aqui a sua trajetória, porque muita gente fica com trauma de exatas, acha que engenharia é só para os ricos, né, que não dá, e você está mostrando aí que você veio com todas as dificuldades na escola pública, e não só alcançou seu sonho, como hoje, há já alguns anos, né, com a gente lá nos Vestibulantes da Cidadania, gratuitamente, ensina física, a galera sai gostando da matéria, ensina matemática, tudo que a gente precisa. Eu sempre peço a ajuda do Johnny, ele já foi em Arujá. Johnny, a gente sempre recorre, assim. Então, cara, parabéns pela pessoa que você é e, que Deus te ajude, que a gente possa continuar nossa luta aí pela educação. Tá bom? Tamo junto, Ale. O que puder contar comigo, estamos aí, vamos para frente. Sempre você fala comigo, né? Como é que você fala mesmo? Você fala sobre a educação, vamos mudar o mundo com a educação. Você sempre fala isso para mim e eu acho super legal. Eu gosto demais. Tamo junto mesmo, porque daí vier. Fechou, Johnny. Brigadão. Fechou. Abraço. Encerrando, tá bom? Depois, se puder dar uma página
os comentários, que aí quem quiser deixar pergunta, a gente responde depois, né, Jonas? Se puder entrar lá depois. Boa. Então, fechou. Valeu, galera. Boa noite. Até o próximo papo, sábado às 18 horas.